Agora, vou estar chamando aqui o pastor Afrânio de Andrade para estar trazendo a mensagem desta manhã. Ele estava todo ansioso ali atrás, ali. Que tem 2 semanas que eu não venho, não vejo irmãos. Tem. Falei, pastor, são 15 dias. Não parece não, mas realmente a gente sente de ver, de falta, né? Sente falta de ver os rostinhos dos irmãos. A gente sabe até algumas coisas que os irmãos passam, mas nada se compara ao olho no olho, né? Quer saber se existe uma verdade na vida do teu irmão, ou na vida daquele que fala com você? Olha nos olhos. Os olhos são a janela da alma. E dele ninguém foge. Então, por isso que o pastor Afrânio sente falta disso. E tem cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Não pode ter outro cheiro. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Vamos orar pela vida desse homem? Senhor, mais uma vez o teu servo está aqui, totalmente dependente de ti, precisando da sua graça mais uma vez. Use, Deus, ele para falar aos nossos corações através da sua palavra, Senhor. Tem misericórdia do teu servo, que é humano como qualquer um outro, tem as suas deficiências como qualquer um outro, Senhor. Mas o coração dele está em ti, Senhor. Então, neste momento, use ele, que ele fale tudo aquilo que o Senhor queira falar para a sua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Bom dia, meus irmãos queridos. Bom estar com vocês. Agradeço a Deus por estar aqui de volta nesse púlpito. Parecia que tinha muito tempo. E antes de eu começar a expor a Escritura, preciso conversar 2 coisas com vocês, né? Talvez mais. Aliás, mais um pouquinho. Primeiro, deixa eu falar de uma coisa pessoal minha. Eu fiquei 50 dias sem treinar na academia por conta da cirurgia e dos desdobramentos dela. Eu ainda não estou totalmente liberado do oftalmo, me liberou para a atividade física, mas muito moderada, o que eu tenho procurado obedecer. Fazer a minha avaliação física e eu descobri uma coisa: perdi peso. Aí todo mundo fala, que legal. Segundo, ganhei gordura. É o falso magro. Você perde peso, ganha gordura e perde massa muscular. Então, olhe por mim, tá? Eu preciso desse corpo aqui. Preciso desse corpo bem saudável, por amor a Deus, a minha família e a vocês. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância do tempo em que nós estamos vivendo dentro do calendário litúrgico. No domingo passado, iniciou-se um novo período dentro do calendário litúrgico. Até o domingo retrasado, a gente estava dentro do ciclo do Natal, que são semanas antes do Natal, o Natal, semanas depois do Natal. A gente lembra da vinda dele, da volta dele, e a gente decidiu falar muito sobre criação, e falamos sobre isso. No domingo passado já foi início de um período que vai entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa começa na quarta-feira de cinza e vai até 4 domingos depois do domingo da Páscoa. Esse é o ciclo da Páscoa. E a vida cristã, a compreensão cristã da vida e de si mesmo, sempre vão girar em torno desses 2 grandes acontecimentos: o nascimento dele, sua morte e ressurreição, o Natal e a semana da Paixão de Cristo e da Páscoa. Entre um ciclo e outro são os períodos chamados períodos comuns, onde nós somos chamados para refletir sobre a natureza da nossa fé e como nós correspondemos a ela. E eu vou insistir nessa tecla, fiz isso sexta, sábado, o dia inteiro. A necessidade de termos uma consciência que a nossa fé verdadeira é vista pela maneira como nós vivemos. Essa é a nossa fé, como nós vivemos. Paulo trata a fé como um conjunto de verdades norteadoras da vida. São verdades que norteiam a nossa vida.
E por hábito religioso, evangélico, muitas vezes a gente lida com certa naturalidade essa cisão entre discurso e vida. E isso, irmãos, é extremamente perigoso para o cristianismo, quando há uma cisão entre discurso e vida, entre aquilo que conhecemos por meio da informação teológica e aquilo que vivenciamos por conta de um verdadeiro conhecimento de Deus. E eu tinha colocado no meu coração, nesses 2 domingos fora daqui, eu quero dizer para vocês que não foi domingos, dias de descanso, tá? Alguém me perguntou assim, você descansou muito? Eu falei, não descansei nada, nem um pouco. Eu estava trabalhando. E eu já pontuei o que a gente vai falar até o último domingo de novembro. Isso já está comigo. A gente tem norte, a gente sabe o que falar. E o meu desejo é usar esse púlpito aqui para trabalhar junto com a igreja, por meio da Escritura, os grandes pilares que nos fornecem uma visão de mundo. E nós precisamos de mais disso. O universo ao lado, esse mundo ao nosso redor está mudando, mudou. Nós precisamos compreendê-lo e nós precisamos saber articular uma visão de mundo num mundo que não tem mais visão cristã. Nós precisamos saber fazer isso. E a igreja muito me impressiona quando Jesus, ressuscitado, chama seus discípulos e fala assim, ensinem as nações. Façam discípulos de todas as nações. Ensinem. Então, a igreja, Paulo vai dizer que ela é o baluarte da verdade. Então, essas coisas me inquietam muito. Porque eu sou, como eu disse, eu sou um pastor. Eu sou um homem... Eu sou um pastor no tempo em que Deus permitiu ser pastor. E nesse tempo, nesse período social de muita mudança, de muita transformação, de muito conflito, de muita crise, de muita gente não entendendo o que está acontecendo, tentando correr atrás daquilo que está se impondo para nós, e a igreja tem por obrigação instruir. E a ferramenta que a igreja tem é a Escritura. Nós precisamos, mais do que nunca, de oração. E queria que vocês ouvissem isso não como uma frase, mais uma frase de púlpito. Eu quero convocar essa igreja a orar. Não há nenhuma possibilidade de um avivamento entre nós, não há possibilidade de fortalecimento nosso, de unidade nossa, sem uma vida de oração. Nós precisamos orar, irmão, nós precisamos investir tempo em oração. Você e eu investimos tempo em muita coisa. Precisamos investir, mas eu digo oração mesmo, de quebrantar o coração, de se arrepender, de pedir perdão a Deus, buscar com muita sinceridade a esse Deus que, como diz o livro dos Salmos, Ele não esquece daqueles que o buscam com sinceridade. Então quero conclamar vocês a isso. E quero continuar a falar a partir de hoje de criação. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente fala de criação, a gente ainda acha que é aquele ensino que a gente ensina para as criancinhas. Olha, ele criou Adão, Adão comeu lá a fruta. A doutrina da criação é central na fé cristã. Ela é a base de todo o sistema de crença dos cristãos. Se nós não compreendermos isso, nós seremos debilitados na nossa forma de viver cristã. E a partir de hoje, nos próximos domingos, desse período comum entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, eu vou ler um versículo apenas. Nesses 4 domingos, eu vou ler um versículo apenas. E desse versículo, eu quero trabalhar com vocês, eu vou precisar muito que você tenha atenção. O meu desejo, eu peço isso a Deus, clamo a Deus, eu reconheço, irmãos, eu reconheço todas as minhas limitações. Vocês não têm um teólogo acadêmico, vocês têm um teólogo pastoral. É um teólogo para o povo, não é para a academia, é para ovelhas.
Então vou precisar muito da tua atenção nas coisas que serão ditas. Eu procurarei falar de coisas profundas, mas de maneira simples e bem claras, para a gente entender. Mas o meu objetivo é que, ao longo desses domingos, você e eu saibamos das implicações de você ter sido criado. Se você, como eu, entende que você foi criado por Deus, o ser humano é criação de Deus, eu quero que você entenda, então, quais são as implicações dessa afirmação, dessa verdade na minha vida, na tua vida, no nosso cotidiano, e nós, enquanto seres humanos que vivemos e convivemos, que estamos nessa arena da vida e lidamos também com conflitos, com dificuldades, com traumas, com lutas. Eu acho essencial que a gente entenda isso. Eu sou um ser criado por Deus. Eu não tenho autoexistência. Eu não existo em mim mesmo. A minha existência se deve a um ato criador de Deus. Eu preciso entender quais são as implicações para a minha vida. Quando você lê Romanos, quando Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Onde ele surge? Onde ele começa? Eu gosto muito da forma de Paulo ensinar que toda visão dele de mundo tem um ponto de partida antes que o mundo existisse. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Ele lida com a realidade visível, mas ele é governado por uma realidade não visível. É isso que fez desse homem preso, escrever, trabalhar, se entregar ao Senhor, ao ministério do Senhor. Então, que Deus me ajude. Você não espere de mim grandes coisas. Espere de mim simplicidade, derramar do coração no púlpito, em coisas que mexem comigo, que eu desejo muito que mexam com vocês também. Que ao ouvir, você conclua assim como eu concluí. Preciso mudar em algumas coisas. Preciso me aprofundar em algumas coisas. Preciso corresponder às implicações de eu ter sido criado por Deus. E a gente vai por como? Eu vou falar rapidamente de 4 implicações da criação, mas hoje eu vou falar só de uma. As 4 são implicação teológica, implicação religiosa, implicação normativa e implicação teleológica, que eu já explico o que é essa palavra. A palavra teleológico quer dizer propósito, telos quer dizer propósito, desígnio, objetivo. Significa que Deus nos criou com essência teológica, com essência religiosa, com essência normativa e com essência teleológica. Se eu não perceber isso, eu viverei uma lacuna entre o meu discurso e a minha vida, entre aquilo que digo e aquilo que sou, entre o amor declarado a Deus e o amor negado a Deus na minha forma de viver. Eu quero que você leia comigo apenas um versículo, Gênesis 1. Irmãos, 2 coisas que essa igreja precisa muito: se fortalecer e se unir. A igreja precisa estar forte, a igreja precisa estar unida. Porque esse ano vai requerer de nós muita coisa. Nós estamos no início do ano, o ano está começando, muita coisa para ser feita. E essa coisa vai exigir de nós força e unidade. Uma igreja forte, uma igreja unida. E a gente vai estar falando sobre isso também. Gênesis 1:31. Você está com a Bíblia aí aberta? Eu tenho certeza que você já leu. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera,
E eis que era muito bom. Houve tarde e houve também manhã. Meus queridos irmãos, nós já lemos esse versículo. É um pequeno versículo, com uma declaração espantosa. Aqui não é Deus avaliando a criação dele, diz, eu acho que foi bom. Aqui primeiro está dizendo, o verso 31 finaliza o capítulo 1, que nos mostra a realidade principal da nossa vida. Tudo que existe foi criado por Deus. Deus é criador de céus, terra e tudo que neles há. Quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, não é uma outra criação, é o detalhamento de como Deus criou. Capítulo 2. Mas o que me espanta nesse texto é que não é uma declaração de observação, como se ele estivesse avaliando a si mesmo e dizendo, é bom. O texto aqui significa o seguinte: viu Deus tudo que ele criou e viu que estava exatamente do jeito que ele desejava. Esse versículo aponta para uma criação perfeita. E como dizia Paulo em Romanos 11, antes que houvesse qualquer coisa criada, havia juízos inescrutáveis, pensamentos insondáveis. Quando eu olho para esse versículo e vejo Deus disse que o que Ele criou é perfeito. Deus disse que o que Ele criou é exatamente do jeito que Ele queria. Aí quando eu olho para esse versículo, à luz de todo esse capítulo, eu vejo, Ele me criou. Ele criou o ser humano e disse, é exatamente do jeito que eu quero. A minha imagem, a minha semelhança. E aqui nós temos implicações, irmãos. E a primeira delas, eu sei que você já leu Gênesis, mas a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Você pode ler um ponto da Bíblia, mas esse ponto você precisa compreendê-lo à luz do todo. Do contrário, você não vai ter a compreensão necessária daquilo que Deus está nos mostrando. A Bíblia é uma revelação verbal, progressiva, em metanarrativa, em unidades literárias, com centro unificador, que é Cristo, seu reino, sua aliança. Eu preciso entender isso. E eu preciso fazer com que as pessoas entendam isso. E hoje eu quero falar dessa primeira essência. Quando ele diz assim, é muito bom, está do jeito que eu quero. A criação, guarda isso, ela tem essências. Essas essências estão inseridas, estão dentro, no cerne da criação. E se eu sou um ser criado, eu fui criado com essas essências dentro de mim. E como o pecado, a estratégia satânica, preste atenção no que eu vou falar. Deus criou, não foi? Você acha que Satanás podia impedir a criação de Deus? Você acha que Satanás poderia anular a criação de Deus? Você acha que Satanás poderia desfazer a criação de Deus? Não. Mas o que ele tentou, o que ele podia e o que ele conseguiu? Ele conseguiu que o ser criado vivesse de forma que não correspondesse ao propósito para o qual foi criado. A intenção de Satanás não foi destruir a criação, foi anular o desenvolvimento do propósito dela no ser criado à imagem de Deus. Quando eu falo uma declaração dessa, você precisa entender a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, ela não é uma obra necessariamente para nos salvar, nos livrar desse mundo e nos levar para o céu. Ela é uma obra para dar continuidade ao que foi interrompido no Éden. A obra de Cristo
Ele não veio para nos levar no céu, para o céu. Ele veio para resgatar o propósito de existirmos na terra. Por isso que na oração dele é: venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na terra. É assim que ele ora. Por isso que ele chama a sua igreja de luz do mundo, de sal da terra. Não tem sentido meu de ser crente no céu. Só tem sentido de ser crente na realidade criada por Deus. Então, quando você vê lá, a gente está caminhando para o período da Páscoa. Quando a gente vê a obra de Jesus, sua morte, sua ressurreição, nós fomos ensinados, penso eu, de uma forma muito limitada, talvez não equivocada, não errônea, mas limitada, reduzida, de que o Senhor nos salvou para levar para o céu. O Senhor nos salvou para que o propósito de Deus na terra se desenvolvesse por nós. Porque o propósito dele dado ao homem na terra foi afetado pela queda. Então, reparem, eu disse para vocês 4 coisas ou 4 essências da criação. Primeiro, ela é teológica. Significa que a salvação conhece a Deus, porque a criação conhece a Deus, porque Deus se revelou à sua criação. Segundo, a criação é religiosa. Significa que a criação se relaciona com Deus e depende de Deus para a sua existência. Terceiro, eu falei que a criação é normativa, ou seja, ela foi criada para viver sobre as normas de Deus e não sobre as suas próprias normas. E quarto, eu falei que a criação é teleológica, ela existe para um propósito, e o propósito não é o propósito da criação, é o propósito de Deus, do Deus que criou. Então, se você entende comigo o que aconteceu no Éden, a estratégia satânica foi afetar essas dimensões da criação. Afetar essas essências contidas na criação, que estão contidas em mim. Uma vez que ele é bem sucedido, o homem perde o conhecimento de Deus, dimensão teológica, porque ele está morto espiritualmente. Se ele perde o conhecimento de Deus, mas ele não perde a necessidade de Deus, ele cria deuses que ele conheça. Então a quebra da primeira essência gera idolatria. Eu não conheço mais o Deus que me criou, por isso eu não posso corresponder a Ele. Mas eu não vivo sem essa essência dele, essa é a segunda. A queda afetou a essência religiosa. E o homem, como está separado de Deus, ele cria deuses para se relacionar com Ele. E aí são relações idólatras. Deus criou com essência normativa. A queda atingiu a essência normativa da criação. Então, o ser humano e a criação, ao invés de viver sobre as normas de Deus, ele é seduzido para ter as suas próprias normas. Vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Vocês terão suas próprias normas. Óbvio que isso afetou a quarta essência. O homem passou agora a buscar esse Deus imaginado por ele para que o propósito humano se cumprisse. Então, a criação não vive mais para o propósito de Deus. Ela cria seus próprios deuses para alimentar seus próprios propósitos. Então, você que está me ouvindo, você entende uma coisa, isso pode estar acontecendo conosco. Porque uma pergunta que se faz aqui é: se Satanás foi capaz de afetar o propósito da criação, será que ele é capaz de afetar o propósito da redenção? Essa é a pergunta. Ele pode desfazer a redenção em Cristo? Não. Ele pode anular a redenção em Cristo? Não. O que ele pode e o que ele tenta? Anular que o propósito da redenção se desenvolva na vida dos redimidos. Então, irmãos, vamos com cuidado aqui, porque hoje eu quero falar apenas da primeira essência, a essência teológica da criação. O que eu me refiro por essência teológica da criação, que Deus viu e disse é muito bom? Por essência teológica, eu estou me referindo a uma verdade bíblica: a criação conhece o seu Criador.
Teologia significa conhecimento de Deus. Então, antes que você me interprete equivocadamente, eu não estou falando de teologia acadêmica. Eu estou falando de conhecimento de Deus que é oriundo de andar com Ele. Por exemplo, se você pega o livro de Gênesis, no capítulo 17, você pode até abrir aí, por favor, para mim, no capítulo 17. Só o verso 1. O que diz? O que Deus disse para Abraão? Qual é o sentido de buscar a maturidade, a maturação, a perfeição da vida humana? Conhecimento de Deus. Ele está se revelando a Abraão: eu sou o Senhor teu Deus. Abraão não está na sala de uma faculdade teológica. Eu sou o Senhor teu Deus. E depois ele diz: anda na minha presença. Se você e eu queremos conhecer a Deus, não tem outro caminho senão andar na presença dele. A informação correta sobre Deus é fundamental, mas se eu não andar na presença dele, eu seria um teólogo acadêmico, muitas vezes orgulhoso, de mente árida e que não conhece a Deus. Tem informações sobre ele. Então reparem, irmãos, quando eu digo de relação teológica, eu tenho respaldo na Escritura para isso. A criação não só conhece a Deus, como ela anuncia a Deus. Ela proclama a Deus. Ela mostra a existência de Deus. Ela é uma referência de Deus. É claro que eu tenho que aplicar isso para a minha vida. Mas o meu primeiro momento aqui com você é entender por que a criação tem uma essência teológica. Eu vou pedir para que você abra um outro texto, porque uma coisa muito interessante, quando você lê o livro dos Salmos, o Gênesis 1 e 2 mostra o ato criador de Deus. Você vai ver o ato criador de Deus apresentado em forma poética em diversos salmos. Salmo 148, por exemplo, fala de toda a criação louvando ao Senhor. O Salmo 104 fala da harmonia da criação e como Deus supre toda ela. O Salmo 8 fala que Deus nos criou, Deus criou a grandeza da sua realidade criada, a ponto do homem falar assim: quem sou eu diante dessa criação? Ele me fez um pouco menor do que os anjos, mas me cobriu de sua glória. Então o livro dos Salmos nos ensina muita coisa. Ele fala de forma poética o ato da criação de Deus para nós. E um deles também é o Salmo 19. Eu queria que você colocasse o olho aí comigo. Assim, eu quero, como eu disse a você, eu quero que você vá ouvindo as minhas palavras, vá prestando atenção nelas e vai procurando compreendê-las à luz da sua própria vida, à luz daquilo que você tem sido, à luz da forma como você tem andado. Por exemplo, se as pessoas que estão à sua volta olham para você, se elas, através da tua vida, sabem que Deus existe. Através da tua vida, elas saibam quem Deus é. Que esse é o sentido de imagem e semelhança. Trazer na nossa vida marcas distintivas do Criador. Por isso eu preciso conhecê-lo. Salmo 19 vai respaldar isso que eu estou falando, porque só os primeiros versículos, até o versículo 4, que diz assim: os céus, o que eles fazem? Eles proclamam a glória de Deus. É uma linguagem poética, irmãos. Ela estava falando que a criação está proclamando a glória de Deus, só proclama quem conhece. Esse é um primeiro ponto de aplicação, de lição. Como eu posso falar que eu conheço a Deus se eu não o proclamo?
Que conhecimento esse que é armazenado apenas dentro da minha existência física e que aqueles que estão ao meu lado não ouvem de mim eu o proclamando, nem veem em mim a sua semelhança? Essa é a reação teológica. O mundo precisa de Deus, mas o mundo vê Deus através do que falamos e através do que fazemos, como criação dele que somos. Vamos voltar aqui, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente tem aqui conhecimento, proclamação e missão, vista na natureza, na realidade criada por Deus. E a beleza do livro de Salmos, o salmista consegue contemplar isso. Tem mais coisas aqui, que ele vai dizer assim: um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. O que esse poema está nos dizendo? A dimensão teológica da criação faz com que a natureza criada passe o bastão para o outro. O que o texto está dizendo é que um dia não sai de cena sem anunciar o outro dia quem os criou. Pare e pense conosco, irmãos. Nós estamos vivendo uma lacuna de geração, um conflito entre uma geração e outra. E eu pergunto, será que nós aprendemos com esse poema aqui? Será que estamos fazendo como a criação na sua natureza teológica, proclamando a glória de Deus? Assim como uma noite anuncia conhecimento a outra noite, o texto está dizendo, conhecimento é essência teológica. Conhece o seu Criador. Essa noite que faz declaração a outra noite me faz pensar: será que nós fizemos declaração para outra geração que nos sucede? Que pega o nosso legado? Será que transmitimos conhecimento à geração que surgiu? Será que a natureza teológica da criação se faz valer em nossas vidas? Irmãos, quando eu estou falando isso, eu não estou falando com vocês, eu estou falando conosco. Eu estou falando comigo. O que eu tenho em mente é Deus está nos reunindo para falar conosco. E ao falar conosco, irmãos, nós precisamos, como uma prática muito presente no povo de Israel, quando ele era confrontado com a verdade de Deus e reconhecia o seu erro, ele rasgava as suas vestes. Nós estamos num tempo de rasgar as vestes, de olhar e falar assim: Senhor, até agora essas realidades estão distantes em nós. Conhecimento de Deus. Confundimos conhecimento de Deus com informação teológica. Eu tenho visto na minha geração com muita tristeza mais orgulho teológico do que conhecimento de Deus. Porque o Filho de Deus, quando conhece a Deus, ele não se torna orgulhoso, ele se torna empático. Ele se torna solidário. Ele manifesta o caráter do seu Deus com misericórdia, com longanimidade, com senso de justiça no coração. Você lembra quando Jesus olha para Jerusalém assim, ele sabe do que vai acontecer ali, ele chora. Ele fala: Jerusalém, como eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha os pintinhos debaixo das suas asas. Esse sentimento assim é demonstração do conhecimento de Deus. Sentir a dor do outro, carregar no nosso corpo marcas de ver uma humanidade se distanciando de Deus, como a gente está vendo.
Um dia faz declaração, outro dia os céus proclamam a glória de Deus. Uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem, não há palavras. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não tem como não nos impressionar com isso, irmãos. Essa natureza teológica. Deus, por que a natureza é teológica? Por que a criação, melhor dizendo, tem uma natureza teológica? Porque Deus não só criou, Ele se revelou aquilo que Ele criou. Ele não é um Deus escondido. Ele não criou e se escondeu, como diziam os deístas na Inglaterra, no século XVII. Ele criou e se apresentou. O ato de criar já foi um ato revelatório. Ele está se revelando. Ele está revelando a si, Ele está revelando o seu reino, Ele está revelando os seus desígnios, Ele está revelando as coisas que outrora estavam ocultas, Ele está revelando os seus pensamentos inescrutáveis, seus juízos insondáveis, a mente que ninguém conhecia. Impressionante isso, irmão. Eu falei que eu vou ficar nesse versículo, é claro que esse versículo vai apontar para outros. Reparem, por exemplo, o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Romanos 1, 20. O que diz? Abriram? Veja se a criação não tem uma essência teológica. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o que diz? Claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, lembra quando Jesus falou assim: quem vê a mim vê o Pai. Aqui Paulo está falando assim: quem olhar para a criação é indesculpável. Ela mostra que Deus existe. Essa expressão, né, claramente se reconhece. O que se reconhece? Seu eterno poder, sua plena divindade, seus atributos invisíveis. É a criação cumprindo o seu papel missional. O que você deve fazer com um texto desse? Olha para você. Você também não é criação de Deus? Sim ou não? Vamos problematizar mais. O trabalho é criação de quem? A pergunta é: aqueles que estão à minha volta veem Deus pela maneira com quem eu trabalho? Se por meio das coisas criadas claramente se conhece Deus, preciso perguntar para mim: a Rafaela, quando me vê, ela vê em mim atributos comunicáveis desse Deus? Atributos são propriedades que pertencem a Deus. Alguns deles são incomunicáveis. Por exemplo, nós podemos ser criação de Deus, mas nunca seremos oniscientes, nunca seremos onipotentes, nunca seremos soberanos, nunca seremos infinitos, nunca seremos independentes. Isso só Ele é. Agora, quando eu olho para os atributos de Deus, eu vejo que Ele é amor, que Ele é santidade, que Ele é justiça, que Ele é benignidade, que Ele é longanimidade. Esses atributos são comunicáveis. E é por meio desses atributos que as pessoas ao meu lado vão dizer: Deus existe. Está ali. Não é
pelo meu discurso técnico religioso. É vendo em mim propriedades que Deus, quando me cria a sua imagem e semelhança, comunica a mim. Atributos comunicáveis. Atributos com os quais eu me relaciono com a realidade visível. É esses atributos que vão mostrar se Deus está na minha vida. Se eu expresso Deus com a forma como eu falo, a forma como eu ajo, a forma como eu interajo, a forma como eu vivo, como eu convivo, como eu entendo as pessoas. E Jesus é o grande modelo disso, que chega a dizer assim: aprendam de mim, sou manso e humilde. Jesus é tão singular, que muitas religiões existem no mundo, muitas. Muitos têm seus fundadores. Mas o cristianismo tem não só um fundador, tem um fundamento, que é Cristo. E de todos os fundadores de religião, nenhum foi capaz de falar: olha, ensinem todas as nações a me seguirem. Como quem diz, a solução para toda a humanidade está em mim. Você não vê isso em lugar nenhum, só nele. Então, são implicações, irmãos. Agora reparem aqui, vamos para Gênesis. Deus viu, é bom, é muito bom, está do jeito que eu quero. Ela tem uma essência teológica, ela me conhece, eu me revelei a ela. E Satanás não pode mexer em nada disso. Mas ele sabe que se ele conseguir romper a relação da criatura com o Criador, ele quebra essas essências. E ele vai seduzir da maneira mais impressionante. Ele vai propor assim: olha, vocês serão como ele, independentes dele. E o que você vê daí adiante? Religiões idólatras. Reparem quando Deus chama Israel do Egito. O que ele faz? Ali ele está criando um povo agora. O seu povo. Qual é a primeira coisa que ele faz quando ele está lá no pé do Monte Sinai? Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Se revela. E depois ele fala o que ele fez: eu tirei vocês da terra do Egito. Vocês não existiriam se eu não tirasse vocês de lá. E depois ele coloca as marcas da imagem dele, em forma de 10 preceitos. É vivendo dessa maneira que os outros povos vão saber que Israel conhece o meu nome. É impressionante, irmãos. A gente está falando de coisas impressionantes, de coisas bem profundas, de coisas bem impactantes, de coisas confrontadoras. Chegou um tempo que Israel substitui o conhecimento de Deus por adereços religiosos, como se isso pudesse, como se isso fosse possível. Você substituir o conhecimento de Deus por adereços religiosos, e Deus usa os profetas denunciando: olha, esse povo não me conhece. Quando ele está lá dentro do cativeiro, ele se revela para um profeta chamado Daniel, e Daniel, o livro de Daniel vai registrar assim: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Isso, se eu não me engano, é Daniel 12, verso 32. Depois você confere aí, que a memória do velho não está lá essas coisas não. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Estão no cativeiro. Agora eu quero mostrar para vocês. Lembra quando Paulo fala assim: de Deus não se zomba. Deus não é iludido pelos nossos adereços.
Nós podemos ter uma pompa religiosa muito boa, muito bonita, muito vistosa, muito atraente, e Deus fala assim: vocês não me conhecem. O fato de você fazer corretamente as questões litúrgicas não significa exatamente que nós conhecemos a Deus. Eu vou mostrar 3 textos no livro do profeta Oséias. 3. Primeiro está no capítulo 4, no verso 6. Eu vou dizer uma coisa para vocês, você pode acreditar em mim. Tem o livro de Oséias no teu livro, na tua Bíblia aí. Pode acreditar em mim. Ele está aí. O primeiro dos profetas menores. O que diz o verso 6? O meu povo está sendo... É forte, né? Está sendo destruído, nada menos do que o povo do próprio Deus. O meu povo está sendo destruído. Qual é a razão? O diabo o atacou. O mundo o seduziu. Qual é a razão? O que diz o texto? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, quando ignoramos a essência teológica da criação, nós desenvolvemos uma vida ignorante. E uma vida que se desenvolve fora do conhecimento de Deus é uma vida autodestrutiva. Falo com toda a segurança para vocês. Isso vale para você individualmente, para nós enquanto igreja, para Tânia e eu enquanto uma só carne e família. Isso vale para a compreensão que você tem do teu trabalho, do teu lazer. Se você entende que lazer é criação de Deus, e é criação e dádiva de Deus, se você desfruta do lazer sem conhecimento de Deus, se a tua relação com o lazer não for teológica, você tem uma relação com o lazer destrutiva. Que coisa impressionante, né? Essa declaração de Deus: é muito bom o que eu criei, exatamente do jeito que eu quero. Agora, a pancada agora vem no meu lombo, aqui em Oséias 4. Por que falta conhecimento ao povo de Deus em Israel? Que diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Quando as lideranças religiosas rejeitam o conhecimento de Deus, levam o povo à ignorância e, consequentemente, à destruição. Isso é uma denúncia dos nossos dias. Pessoas dentro das igrejas, ignorantes com relação a Deus, seus propósitos, seus decretos, seus desígnios, estão se autodestruindo enquanto vão se entorpecendo com as drogas religiosas que vão mexendo com emoções e com sensações, enquanto deixam as pessoas cada vez mais ignorantes. Vivemos, irmãos, numa geração ávida por satisfação. E, contraditoriamente, ávida por satisfação e sempre insatisfeita. É a nossa geração. Pastor, o que tem isso a ver com o cristianismo, com a igreja? Isso está dentro da igreja. Muitas pessoas estão buscando a Deus,
para alimentar suas satisfações. Por isso que a gente está, irmão, vivendo o fenômeno do cristianismo externo. O que é o cristianismo externo? Você precisa sempre de alguma coisa externa para se sentir bem. Quando tira essa coisa externa, você se sente desanimado. É como aquele que só anda com muleta. Você tira as muletas, a pessoa não sabe andar. E as pessoas estão substituindo o conhecimento de Deus por sensações religiosas, buscando satisfazer suas necessidades. E o que a gente está vendo é uma geração ignorante no que concerne a Deus. E é claro que isso me espeta, porque se eu tenho uma igreja e ela continua ignorante, ou ela está surda para ouvir, ou eu não estou sendo preciso no falar. O que me conforta é a chamada de Isaías: a quem eu enviarei? A mim. Ele diz: vai, fala, mas ninguém vai te ouvir. Vai só me obedecendo. Estou te enviando para um povo que vai fechar os olhos para aquilo que tu falas de mim. Não estou falando que é o nosso caso, tá, gente? Eu só estou falando que você ouvir isso, você tem que ser mais responsável com o que você ouve. Eu não posso ser o único a sofrer, não. Você tem que sair daqui e falar assim: a que ponto essa verdade está na minha vida? Até que ponto eu tenho uma essência teológica? Eu sou um ser criado. Repare aí nesse mesmo livro, só que no capítulo 6, ele vai dar outra pancada aqui. Lá no verso 3. O que ele diz? Conheçamos, que se pressupõe aí, quando você lê esse texto, à luz do que você leu no texto anterior, que é do mesmo livro. No texto anterior, ele está dizendo aqui: está faltando conhecimento. Então, pensa aqui comigo. Eu não falei para vocês que quando Deus chamou Israel, Ele se revelou a ele: eu sou o Senhor teu Deus. Ele deu as leis para Israel. Ele não deu todas as direções para ele, para o povo de Israel. E por que esse povo agora não tem conhecimento? O que isso nos ensina? Que é possível que tenhamos o conhecimento e estagnemos no conhecimento e a ignorância se instala. Então o texto fala da necessidade de um conhecimento e da necessidade de um progresso no conhecimento. Conheçamos e prossigamos. A vida cristã é contínua, a vida cristã é perene, a vida cristã não é pontual, a vida cristã não é conhecer Deus domingo, a vida cristã é desenvolver conhecimento dia após dia, cotidianamente, em tudo que eu faço, em tudo que penso, e nos lugares que eu estou. Quando a gente perde isso, irmãos, a gente vive aquele cristianismo da bolha. O lazer é pecado, a música é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Você vai se retraindo, entendendo que o lazer foi criado por Deus, as artes são criadas por Deus, essas coisas são criadas por Deus. O problema não está na música, o problema não está nas artes, o problema não está no lazer, o problema está na falta do conhecimento que eu tenho de Deus. Quando eu não me relaciono teologicamente, quando a minha relação com a Tânia não é uma relação teológica, ela vai ser uma relação egocêntrica. Porque quando você tira Deus, você coloca você no lugar dele, você sai da teologia para o antropocentrismo. O que é a palavra antropos? Quer dizer homem. Eu estou falando que a criação tem uma essência teológica. Tânia e eu somos criação de Deus. A redenção em Cristo é uma nova criação em Deus. Entenda isso, é o que Paulo fala em Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, e termina dizendo, porque nós somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele determinou de antemão para que andássemos nela. Precisamos ter uma compreensão maior do que é ser salvo em Cristo Jesus. Não é o povoamento do céu, é a representatividade do reino de Deus na terra. Se a minha relação com Tânia, que somos criação de Deus, que temos uma essência teológica, se a minha relação com ela não for dirigida por esse conhecimento de Deus, vai ser uma relação abusiva, vai ser uma relação egocêntrica, vai ser eu tentando fazer que ela faça e seja do jeito que eu quero que ela seja. Eu não estou amando a Tânia, eu estou amando a minha, eu quero que ela mude, porque ela mudando eu me sinto bem. Isso não é relação cristã. Relação cristã, você não tem que mudar o outro para se sentir bem. Você tem que entender os outros pelas óticas do seu Criador, as lentes do seu Criador. É relação teológica. É relação de quem conhece. Então, o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até aí. Agora, olha o verso 6. O que diz? O verso 6 denuncia os adereços religiosos. O verso 6 joga por terra a religiosidade externa, a coisa por fora, os adereços litúrgicos. Joga tudo isso por fora quando ele diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. E o que ele diz mais? Eu quero conhecimento de Deus muito mais do que holocaustos. Significa, irmãos, que não adianta você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, e você ser pontual nas suas coisas, se você não conhece a Deus. Não adianta teu jejum, teu joelho dobrado. Se não conhece a Deus por meio dos adereços, você conhece a Deus pela maneira que Ele se revela. Ele se revela no texto bíblico, no cânon sagrado. Então, se você não tem interesse pela Bíblia, você nunca vai conhecer Deus. Ele tem sua revelação máxima em Jesus Cristo. Se você não entende Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu Deus, você nunca vai conhecer a Deus. E a falta do conhecimento de Deus leva à ignorância, a ignorância leva a uma vida destrutiva. Então, quando ele fala no verso 6, ele está falando com um povo que sabia como cultuar. Os sacerdotes sabiam como que oferecia as ofertas, como que sacrificava os animais. Ele sabia o momento certo de fazer cada coisa, porque estava tudo prescrito. E ele diz assim: isso tudo é muito bonito, mas se vocês fazem tudo isso e não têm misericórdia, vocês não me conhecem. Eu vejo, irmãos, como às vezes nós somos carnais. Às vezes a pessoa fazer beicinho na igreja por absolutamente nada. E vamos levantar as mãos para cultuar a Deus e vamos nos emocionar com as canções que cantamos, enquanto Deus fala assim: eu quero misericórdia. E não o culto externo. Eu quero que me conheçam e não que se sacrifiquem. Bom, irmãos, para a gente finalizar, para ir para a ceia, quais são as implicações então dessa verdade na minha vida? Já vi como a criação é? Ela é teológica, ela conhece a Deus, Deus se revelou a ela. O que tem isso a ver conosco? O que tem Cristo a ver com isso? Quando você lê lá João 1, por exemplo, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida é a luz do mundo, e a vida se manifestou a nós. E no verso 14 ele diz: e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, Jesus Cristo é a manifestação
de Deus entre os homens, é o Emanuel, é Deus entre nós. Se a minha relação com Jesus for apenas técnica, de academicismo teológico, eu não vou conhecer a Deus. Eu preciso me submeter a Jesus, eu preciso buscar desenvolver em mim a imagem dele. Eu devo entender o que Paulo falou aos Romanos, quando ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A esses ele conheceu de antemão, a esses ele também deu um destino, e o destino é para que eles sejam conforme a imagem do seu filho, porque o filho unigênito tem que ser o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, se a imagem de Jesus não for desenvolvida em mim, eu nunca vou conhecer a Deus, e as pessoas que estão à minha volta nunca vão conhecer Deus através de mim. Isso é verdade pura da Escritura. Isso é uma verdade tão pura que Paulo chega a mostrar certa indignação com os Gálatas, quando ele vê que os Gálatas recebem a Jesus e estão querendo desenvolver sua vida fora de Jesus. E ele fala no capítulo 4, no verso 19, num tom assustador, num tom talvez irônico, talvez de confronto com os Gálatas. Ele diz assim: meus filhinhos, eu estou sofrendo de novo dores de parto, até que Cristo de fato seja formado em vocês, que vocês não seja apenas um amontoado religioso, professando o nome de Cristo e desenvolvendo sua vida em cima de outras coisas. É impressionante isso, irmãos. Essa relação, essa dimensão teológica. Eu disse: Satanás não pode anular a criação, Satanás não pode anular a redenção, mas Satanás, ele tenta anular o propósito da redenção. 2 Coríntios 4, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não ver a glória de Deus na face de Cristo. Pense isso em nós, irmãos. Nós não somos corpo de Cristo. Cristo não é a cabeça do corpo. Qual é a estratégia de Satanás? Cegar o entendimento para que não vejam a glória de Cristo em nossas vidas. Por favor, pensa na tua vida quando você sair daqui. Pensa na tua vida enquanto está na tua casa, no teu trabalho, nas tuas coisas. Que conhecimento você tem desenvolvido? Olha, pastor, eu sou mestre em teologia, eu sou doutor em teologia. Quero saber como você se relaciona com as pessoas que estão à tua volta. Como é você com a tua esposa? Como é você com os dilemas da vida? Como é você quando lida com as pessoas que fazem exatamente aquilo que você não queria que fosse feito? Quem você expressa? O Deus que você diz conhecer? Essas coisas são chocantes para nós, irmãos. Jesus Cristo veio revelar a Deus, veio nos reconciliar com Deus. Então preste atenção: se em Cristo nós somos reconciliados com Deus, obviamente a essência teológica é restaurada. Então você que me ouve, o que você faz agora? Conheceu em Cristo? Prossiga conhecendo. Não tente iludi-lo com holocaustos, com sacrifícios, com adereços, com discursos. Não tenta, de Deus não se zomba. Não leve assim a tua vida. O que o conhecimento de Deus pode mostrar em mim? Como eu posso saber que eu estou tendo conhecimento de Deus? Como as pessoas à minha volta podem saber que eu tenho conhecimento de Deus, que eu estou transmitindo conhecimento de Deus? Quando você expressa seu caráter. O conhecimento de Deus te leva à adoração. Ninguém pode dizer que conhece a Deus se não tem desejo de adorá-lo. O conhecimento de Deus leva à santidade, porque Ele é santo. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus se eu levo uma vida promíscua, se a minha vida é cheia de vícios, se eu continuo me envolvendo com pecado. Pastor, então quem conhece a Deus não peca? Claro que peca, porque você é um ser humano com natureza pecaminosa ainda. Mas quem conhece a Deus reconhece que peca, admite que peca, não transfere a culpa para o outro. Quem conhece a Deus, como disse
o profeta aqui, ele não oferece holocausto, ele oferece coração quebrantado. Davi sabia disso, e ele expressa isso no salmo de arrependimento dele, quando ele diz assim: se tu te agradasse de holocausto, eu era o primeiro a te entregar. Se tu gostasse mesmo de sacrifício, eu sei como fazer isso. Mas é de um coração contrito, tu não desprezas Deus. Então o conhecimento de Deus traz santidade, e o conhecimento de Deus impulsiona para a missão. Eu não posso falar que eu tenho conhecimento de Deus se eu não choro ao ver o faminto na rua, a ver as pessoas no relento, no frio, na fome. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus se as pessoas são invisíveis para mim. Aquele que a expressão maior de Deus andava no meio do povo e via como ovelhas que não têm pastor, via como eles estavam exaustos, necessitados de acolhimento. Irmãos, eu repito, eu estou falando para vocês o que está cortando o meu coração. Eu estou falando para vocês o que mexe comigo. Eu não estou me colocando aqui como modelo e o exemplo. Eu estou me colocando aqui como aquele que Deus está ferindo. Eu estou dividindo com vocês isso. Nós vamos sair daqui, cada um vai para as suas casas. As coisas vão estar do mesmo jeito. Os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades. Você vai conviver com as pessoas que têm as mesmas maneiras de ser. Então, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ao invés de desejar que tudo mude à sua volta, comece você a mudar. Comece você a desenvolver uma vida teológica, uma essência teológica de quem conhece a Deus e, por conhecer Deus, conhece a si próprio e conhece os seus semelhantes. Nós vamos para a mesa do Senhor agora. E não é possível que você vá pegar no pão e no cálice. Sabe por quê? A redenção é a nova criação. O pão e o cálice lembra morte, ressurreição e redenção. A redenção lembra nova criação. E nova criação lembra essência teológica dela, que eu tenho que levar em mim. Sem pudor. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui, eu falei, olha, eu não descansei. Eu tenho que fazer muita coisa. E ela falou assim, eu posso te ajudar em muita coisa. Eu falei, eu sei. Mas o meu problema não é não saber o que fazer. O meu problema é não encontrar hoje força para fazer. Quando eu falo isso, eu estou falando assim, eu sou eu. Como você, que tem seus limites, que tem suas fragilidades. Eu só posso compreender isso de mim mesmo se eu tiver uma essência teológica em mim. Do contrário, irmãos, que um dos defeitos pastorais é orgulho. Os pastores são orgulhosos em grande parte deles. Eles têm muita dificuldade de falar assim, eu errei. Eles têm muita dificuldade de falar assim, eu estou sem força. E tem muita dificuldade de falar assim, eu preciso de vocês, sozinho eu não levo. Mas graças a Deus, Deus me curou disso. E um dos orgulhos que eu tenho é nunca ter deixado de ser Afrânio para me tornar pastor Afrânio. Eu continuo Afrânio, cheio de limitações, mas pode ter certeza, cheio de desejos sinceros no seu coração. Limitações. Frustrações, coisas que eu queria que não tivessem sido do jeito que foram. Convivo com isso. O que me conforta é saber que Deus governa, até sobre as coisas que eu não entendo. Ele governa. Bendito Deus. Nós lembramos das palavras do teu filho Paulo. Depois de expor grandezas da tua revelação, ele disse, que diremos, pois, diante dessas coisas? É o que nós falamos hoje.
que diremos, pois, diante dessas coisas? O que faremos, pois, diante dessas coisas? Senhor, Tu nos conheces. Tu sabe que nós ficamos impressionados com tudo que ouvimos, olhamos para nós e diz, não sou capaz de fazer isso. E nós confessamos, não há capacidade em nós para corresponder a isso. Mas, ó Deus, Tu não nos deixaste órfãos. Tu habitaste em nós por meio do Teu Espírito. Nós apelamos ao Espírito Santo em nossas vidas. Dá-nos sabedoria, inclina o nosso coração, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa altivez, crava a cruz de Jesus Cristo no centro do nosso ser, esmiuça o nosso ego pela cruz de Jesus Cristo. Quebranta-nos, Senhor. Por amor do Teu nome, nós te clamamos. Ajuda-nos. Hosana, ajuda-nos. Venha nos socorrer, Senhor. Seja conosco, Deus. Às vezes, saímos das nossas casas para tentar, no meio do culto, distrair das tensões que estão sobre nós. Seja conosco, Senhor. Não tire de nós a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Que olhemos nos olhos uns dos outros, tão diferentes, mas todos eles, criação Tua, alvos da Tua redenção. Obrigado por estar aqui nesse domingo, nessa manhã de domingo, Senhor. Obrigado por estar com meus irmãos. Tu sabes o temor que eu tinha de não falar como convém o que hoje falei. Eu devo tudo a Ti, Senhor. Tua graça em mim basta. Somos o que somos pela Tua graça, Senhor. Pela Tua bondade. Oh Deus, não permita que necessitemos de súplicas para estar na Tua casa. Não permita que necessitemos sempre de uma atração a mais para fazer o que está na nossa essência fazer. Seja conosco. Existem outros domingos para falar desse assunto. Ajuda-nos, Senhor Deus. Venha sobre mim e Teus filhos que estão aqui, que estão em casa. Um bálsamo que possa nos refrigerar, trazer alento à nossa alma. Aqui tem pessoas doídas, Senhor. Tem corações apertados. Tem gente que não tem nenhuma vergonha de falar, eu não estou conseguindo agir. Eu confesso que eu não sei o que fazer. Senhor, esses corações estão aqui. Rogo a Ti, Senhor, traga dentro de cada um de nós essa coisa sobrenatural, essa confiança em Ti, em meio às realidades visíveis que tentam nos derrubar a todo custo. Tu sabes como cada filho Teu saiu da sua casa hoje, Senhor. Tu sabes o que eles têm passado. Tu sabes o que eles têm guardado no coração. Tu sabes da luta que eles têm para permanecerem no Teu caminho. Renova-nos com Tua graça nesta manhã. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Renova-nos com a Tua graça nesta manhã. Queremos comer desse pão, beber desse cálice, sentir o Teu perdão, sentir o Teu renovo, sentir a Tua força em nós. Assim nós oramos, Santo Deus, em nome de Jesus.